Graças a Deus, a paz e a graça multiplicada a todo o povo querido, a família da fé, aos colunas da obra do Senhor. Que Deus continue ricamente a abençoar todos vocês. Estou passando por aqui para entregar da parte de Deus duas visões que o Senhor me dera para passar à igreja. Antes disso, eu quero orar. Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade. Até aqui o Senhor nos abençoou e vai continuar nos abençoando, porque esta é a tua vontade. Continua a sustentar o teu povo, a tua igreja, revertindo com graça, e que o teu povo venha manter na fé, na perseverança, no amor, na esperança, servindo ao Senhor de todo o coração. Amém. Há um texto no livro do Apocalipse, palavras do Senhor Jesus, que ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Palavras do Senhor Jesus, que remete para a volta do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a visão que eu quero passar é acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Estava eu orando durante alguns dias atrás, pedindo a Deus para que me mostrasse, me revelasse acerca dos tempos em que nós estamos vivendo, dos tempos, acerca do mundo. Em meio a tantos rumores, notícias, um fala uma coisa, outro fala outra, não é que eu estava confuso não, mas eu pedi a Deus para que me mostrasse acerca dos tempos do mundo. E o Senhor, numa madrugada, em espírito, Ele me deu uma visão. E esta visão que o Senhor me dera, eu olhava para o céu, para o alto. Era noite e eu via a lua. E eu vi a lua cheia, mas também eu vi que a lua ela estava apresentando as fases do eclipse, quer dizer, vários eclipses. E quando a lua ela se tornou em cor de sangue, a lua vermelha, que é um eclipse também, certo? E nessa visão havia uma pessoa sentada ao meu lado. E eu vendo a lua, achei aquilo interessante, a lua apresentando várias fases, os eclipses, e ela se tornando em cor de sangue, lua vermelha. E eu chamei a atenção daquele que estava sentado lá e disse: olha, veja. E ele não deu atenção. Sabe quando você fala para alguém e esse alguém não está nem aí, não dá atenção? Foi o que aconteceu. E nessa mesma visão, louvado seja Deus, eu torno a olhar novamente para o céu. E vendo essa lua vermelha, agora apareceu uma outra lua. Se tornaram agora duas luas. Interessante, né? Uma estava mais alta e a outra estava no horizonte. E essa lua que estava no horizonte era uma lua cheia. Interessante. E eu torno a olhar ao meu lado, e agora eu vejo um crente. E eu falo para aquele crente: veja, são duas luas. E aquele crente deu atenção. E nessa mesma visão, louvado seja Deus, eu vi o planeta, o astro, planeta chamado de Saturno. Só para simplificar, é aquele planeta cujo anel é visível. Os anéis são visíveis quando é visto pelo telescópio. E eu vi, eu estando na Terra, eu vi que a Lua então, ela escondeu esse astro, que parece ser uma estrela. Se olhando para o céu, parece ser uma estrela. Então a Lua escondeu ele, e eu vi que eu já não podia mais
ver aquele astro de longe, é claro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois daquela visão que o Senhor dera, eu fiquei inquieto. Aí eu lembro do profeta Daniel. Fiquei inquieto. Falei, meu Deus, o que significa essa visão? O que é que o Senhor quis revelar? Então eu fui para a oração. Louvado seja Deus. Antes de eu passar o discernimento, numa outra madrugada eu tive uma segunda visão, que está relacionado à primeira. Novamente eu olho para o céu e vejo novamente a lua cheia, e era de noite. Só que interessante, agora eu via o sol também, e o sol estava distante, ele estava bem distante, porque não faz sentido, né? Se nós estamos vendo o sol no céu, tem que estar de dia, tem que estar claro, mas não estava, era noite. Eu vi a lua e o sol ele estava longe. Eu vi que o sol ele era menor. Interessante isso. E então eu fui para a oração novamente, pedi ao Senhor o discernimento. E pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo dela, e eu quero passar essa mensagem para vocês. Que a lua, ela representa as fases. E essa lua de sangue, ela aponta para o fim dos tempos. E esta instabilidade que está no mundo e que levará ao fim. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus ele fala acerca da lua, né? Se escurecer, a lua se escurecer. Há também profecias que falam da lua de sangue, que se trata de um fim, né? Dado por Deus para o mundo, o fim de uma era. E nós sabemos que o fim se dará na volta do Senhor Jesus Cristo. E do jeito que o mundo lá vai, isso aponta para o fim. É interessante que, louvado seja o santo nome do Senhor, aquele que estava sentado, e eu chamava a atenção dele, não prestava atenção, isso mostra como está a vida de muitos, que não estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo, que tudo aponta para o fim, tudo aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo, e que, gerações irão perecer por não aceitarem a fé, a salvação que é em Cristo Jesus. Então, muitos não estão ligando, não estão nem aí. A palavra de Deus está avisando, a igreja está avisando, mas muitos não querem saber. Agora, por outro lado, louvado seja Deus, o crente, ele está atento. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o crente ele está atento aos sinais, aos eventos, aquilo que culminará na chegada do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O mistério dessas duas luas, tem um detalhe importante, que essa segunda lua que apareceu, ela era cheia, mas eu vi ela caindo. Louvado seja Deus, o Espírito Santo me faz lembrar. Então eu vi aquela lua caindo, mas quando eu vi que ela caía, que ela saía do lugar onde ela estava parada, vamos por assim dizer, ela caía como se fosse um disco. Então quer dizer que ela não era esférica, ela era redonda, mas ela não era esférica, e ela caía. Eu vi aquela lua girando, e sumia no horizonte. Então, quando disserem paz e segurança, haverá o quê? Repentina destruição, porque a verdadeira paz, ou a verdadeira verdade do que há de vir, o que há de acontecer, está em Deus, está em Cristo. Então, aquela segunda lua era falsa, ela era cheia, ela iluminava, mas ela era falsa, e ela caiu.
e ela sumiu, não é isso? Do horizonte. Então ela caiu, ela saiu do céu, mas aquela que estava em cor de sangue, ela permanecia. Então nós temos que se apegar somente à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos aponta que é para nós que sermos fiéis ao Senhor, porque nós estamos no fim dos tempos e cabe cada um cuidar da sua vida diante do Senhor, guardar a sua coroa e cuidar também da sua família em Cristo Jesus. E claro, quando se trata do fim dos tempos, a gente vai tocar na parte que trata da ira de Deus, né? De Deus cobrando do mundo das suas maldades. E esse mistério do astro Saturno, que tem anéis em volta, como eu falava anteriormente, que a lua o escondia, aponta para a aliança que Deus tem para com o seu povo. E aqueles que têm vida com Deus, aqueles que têm aliança com Deus, estarão seguros, estarão escondidos no Senhor e guardados no Deus Todo-Poderoso. Olha que profundo. E a segunda visão, louvado seja Deus, aleluia, a segunda visão que eu tiver, que eu via aquele sol distante, ele não iluminava, como pode, né? Eu vi o sol, mas a luz não chegava. E este sol aponta para o Senhor Jesus, que é o sol da justiça, Deus que é o sol da justiça, e que o mundo está longe do Senhor. O mundo está longe do Senhor, então o mundo está o quê? Está em trevas. O mundo está em trevas, então a luz não chega, não é isso? O que se tem é a lua, não é isso? É a lua para, então, deixar como testemunha, ser como testemunha do que há de vir, do que há de acontecer. As fases, não é isso? E o final. Então, querido povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo venha falar, bradar ao teu coração, ao nosso coração. Os homens falam até de Deus, não é isso? Pelo mundo afora, mas falam da boca para fora. Eles falam até de paz, mas o coração deles não tem paz. Eles falam sobre a verdade, mas não há verdade alguma. Certo? Então, cabe eu e você mantermos a nossa aliança com o Senhor, e o Senhor então guardará a nossa vida, guardará a nossa alma. Amém? Eu vou parar por aqui, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, porque aqui a gente pode entrar em vários textos bíblicos e continuar meditando acerca do fim dos tempos. Mas a mensagem é esta. A mensagem é esta. O mundo prega uma paz, uma felicidade, um estilo de vida que é falso. Então nós temos que colocar nossa esperança somente em Deus, somente em Jesus Cristo, e aceitarmos a verdade da Bíblia, a verdade da palavra. Que se a palavra diz que Deus irá cobrar, Ele vai cobrar. Se a palavra diz que Deus vai derramar juízo e ira sobre os homens ímpios, é isto que vai acontecer. Mas essas visões não é para desesperar ninguém. Pelo contrário, é para que nós vamos entender o seguinte: quem é de Deus, quem é santo, santifica-se mais. E o Senhor o garante no final. Quem não é, fazer o quê? Né? O que se encontra para o tal é o fim. O Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando. Amém? Então, que o Senhor possa iluminar a vida de todos vocês e que sejamos tementes a Deus, fiéis em nome de Senhor Jesus. E o que virá, o que vier sobre este mundo, que isso não venha escandalizar a nossa fé, não é isso? Mas que nós estejamos atentos e sabendo de que o mais importante é que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo e que a luz dele ilumina a nossa vida, o nosso caminho, e que muitos não querem saber, mas o povo de Deus está interessado.
na verdade, na palavra do Senhor. Amém? Que Deus continue a abençoar grandemente a vida de todos vocês. E vamos em frente, sendo fiel, para que a nossa consciência esteja sempre tranquila diante do Senhor. Amém? E graças a Deus.